Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca Cefet Minas Gerais. Bom, vamos lá. Normalmente essa banca faz provas para o próprio órgão, para o próprio Cefet, né? E lá de Minas. Mas é curioso que muita gente me pediu para fazer. Tá certo que eu tenho muitos mineiros, né? Muitos alunos mineiros. E, enfim, eu acho que muitos estão pretendendo fazer concurso para lá. Então vamos falar um pouquinho sobre essa banca. E quem não estuda, quem não está se preparando para esse concurso, vale com exercício. Olha, as questões são muito legais. Há muitas coisas para que nós podemos debater sobre essa banca. Bom, vamos lá. Primeiro, interpretação de textos. As questões não são exatamente difíceis, mas elas têm alguns detalhes interessantes. Eles gostam muito que vocês identifiquem dados estatísticos. Então, eles apresentam um elemento numérico que você compare e que você observe a informação que bate com aqueles dados, com aqueles elementos estatísticos. Eles gostam também que vocês analisem imagens, fotografias, charges. Então, que vocês façam a interpretação então, dessas imagens. Eu trouxe questão que mostra isso para vocês. Né? Então, as questões não são exatamente difíceis, mas elas são um pouco diferentes. Né? É, eu me lembro de questões da ESAF em que o candidato, né, tinha que, em questões de português, interpretar, né, dados, elementos numéricos, estatísticas, comparar, ver o que é melhor, o que é pior e fazer a interpretação adequada daqueles gráficos. Legal? Às vezes eles pedem também tipologia textual, se o texto é narrativo, dissertativo, descritivo. Pedem sinonímia, eu sempre lembro a vocês que toda questão de sinonímia é questão de recorrência textual. Ou seja, quando uma banca pergunta se A é sinônimo de B, eles não estão perguntando simplesmente se A é sinônimo de B. Se eles são sinônimos dentro daquele contexto. Identificação de valor semântico de conjunções e preposições, sobretudo de conjunções, mais de conjunções do que de preposições. Tá? Então, mais de conjunções do que de preposições. Estilística, também conhecido como figuras. Eu gosto muito de questões de figuras. Colocação pronominal, pontuação, ortografia, crase, regência, concordância, ou seja, tá? Que eu chamo de aplicativos de língua. O que é aplicativos? São os elementos que fazem com que uma frase esteja correta ou incorreta gramaticalmente. Quando uma pessoa comete algum erro, o erro é de concordância, ou é de ortografia, ou é de crase, ou é de pontuação, ou é de colocação pronominal, ou é de regência. Tá? Então eles gostam muito também de cobrar esses temas. Certo? E é uma banca, então, repare, daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre redação oficial. Não é uma banca que pede classificação. Não, ele pede, em termos de classificação, só a parte de conjunções mesmo. Mas muito mais por conta do valor semântico da conjunção, por conta do valor semântico do conector. Porque eles acham que isso é fundamental para a interpretação. Aliás, eu concordo com eles, plenamente. Você tem que saber, eu sempre digo para meus alunos que a conjunção é o meio de campo entre a gramática e a interpretação de textos. Se você dominar bem a parte de conjunções, a sua interpretação de texto dá um salto de qualidade. Então, é fundamental você empregar bem os conectores, não só empregar bem os conectores, mas saber os sinônimos para não repeti-los, como também identificar os valores desses conectores. Mas tirando isso, eles não tem, eu não vi questões, não encontrei questões para identificação de função sintática, para classificação de oração. Não encontrei para identificação de classe gramatical, se o termo é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, pronome. Qual é a função sintática, se é sujeito, objeto direto, objeto indireto. Sinceramente, não encontrei questão que fale sobre isso. Tá? E a parte de redação oficial, né, que eles gostam de cobrar sempre alguma questãozinha, às vezes duas questões em provas, tá? Eu trouxe uma questão, então é uma coisa que você realmente vai ter que estudar. Beleza? Maravilha. Vamos então para as questões. Olha só que interessante. Essa questão aqui, ó,
é uma questão que envolve gráficos. Eu sei que você não deve estar enxergando muito bem. Aqui, por exemplo, os números aqui ficaram muito pequenos, mas não teve como. Eu tentei até desmembrar, colocar em 2 páginas, não consegui. Aqui é 6,4 sem instrução. Tá? Aqui é 32, vou botar aqui, 32,2 ensino fundamental incompleto, não completo. Ensino fundamental completo, 8. Ensino médio incompleto, 4,5. Tá? Aqui. Ensino médio completo, 27,4. Ensino superior incompleto, 4. Ensino superior completo, 17,4. Tá? Aqui é ensino superior completo. Eu mesmo tenho dificuldade de enxergar. Ensino superior completo, ensino médio completo e ensino fundamental completo. Aqui é a mesma coisa, olha lá, é um paralelo, certo? Ensino superior completo, ensino superior completo. Ensino médio completo, né? Desse lado. E por fim, ensino fundamental completo. Vamos lá. Item a item, para que vocês possam compreender. Essa primeira parte aqui, ela é relativa a 2016. Essa aqui de baixo, ela é relativa a 2019. Então, olha lá, 2019, que eu acho que vocês realmente não tem como enxergar, tá? E esse aqui, 2016. Essa questão é de 2022, hein? Chama atenção. Tanto é, olha lá, o acesso aconteceu em 2022. E embora os gráficos sejam de períodos diferentes, um é de 2016 e outro 2019, essa questão ela é de 2022, ela é recente. Legal? Ótimo. Tanto o acesso aconteceu em 2022. Bom, vamos lá. Então ele está falando agora sobre 2016. Mais da metade da população adulta havia estudado até o ensino fundamental. Olha lá. Ensino fundamental completo, 51%. Porque aqui é relativo ao Brasil. E aqui é relativo só a Minas Gerais. Certo? E ele está falando da parte brasileira. Mais da metade, 51% é mais da metade da população brasileira em 2016, é a parte relativa a 2016, tem o ensino fundamental completo, 51%. Sim, e já é a resposta. Vamos ver o erro que acontece nas outras alternativas. Vamos fazer a leitura correta desses gráficos. Em Minas Gerais, a proporção de analfabetos com mais de 15 anos é maior que a média nacional. Então, olha lá, analfabetismo. Tá aqui. Analfabetismo. Em Minas Gerais, tá? Nós temos aqui, ó. Isso aqui é a parte de Minas Gerais, 6,2. No Brasil, 7,2. Então, olha só. A média do... Não estou falando que, pô, lógico, no Brasil, a comparação não pode ser Brasil e Minas Gerais em termos absolutos. Certo? É óbvio que aí o Brasil tem muito mais analfabeto, não tem muito mais gente formada. Mas, proporcionalmente, o Brasil tem 7,2% de analfabetos. Minas Gerais tem 6,2% de analfabetos. Logo, a proporção de analfabetos com mais de 15 anos é maior que a média nacional. Não, a média nacional é maior. Tá? Então aqui, porque, de novo, desculpe, não dá para enxergar, mas está escrito aqui 15 anos ou mais. Analfabetismo, pessoas com 15 anos ou mais. A média no Brasil é maior do que a média de Minas Gerais, é o contrário. Então, proporcionalmente, há mais gente no Brasil analfabeta com 15 anos ou mais do que em Minas Gerais. Enquanto em Minas Gerais nós temos 6,2% da população analfabeta com 15 anos ou mais, no Brasil nós temos 7,2%. Então, no Brasil, há mais gente com 15 anos ou mais sofrendo esse problema horrível que é o analfabetismo. Então, esse comentário está errado.
Gente, desculpem, não tive como melhorar essa imagem. Não tive como melhorar a imagem. Mas eu quis mostrar para vocês a questão ainda assim, para vocês verem como é que eles estão querendo trabalhar. Então você vai ter que olhar questões de gráfica. Lógico que na hora da prova você vai ter uma imagem muito melhor, né? As letras muito maiores, os números muito maiores. Você vai conseguir enxergar com muito mais facilidade. Eu estou tentando fazer isso, mas eu não tive como melhorar para vocês. Em comparação com o restante do país, Minas Gerais tem níveis de instrução mais elevados. Olha lá, olha só, ensino superior completo no Brasil, 15,3. Ensino superior completo em Minas Gerais, 14,3. Opa, proporcionalmente no Brasil, há mais gente com ensino superior completo do que em Minas Gerais. Enquanto no Brasil são 15,3 de ensino superior completo, em Minas Gerais são 14,3. Então, proporcionalmente, há mais gente com ensino superior completo no Brasil como um todo do que especificamente, isoladamente, Minas Gerais. Então, outro comentário errado. Vamos lá. Em 3 anos, houve um decréscimo no número de brasileiros com ensino superior completo. Vamos lá. Esse dado aqui é só aqui em cima, né, na parte de cima, nós temos a parte do Brasil e a parte de Minas Gerais. Aqui embaixo é só o Brasil. Certo? Então, olha lá. Vamos ver a letra D de novo. Em 3 anos, houve um decréscimo, ou seja, diminuiu o número de brasileiros com ensino superior completo. A gente já viu que em 2016 o número era de 15,3%. 15,3%. Agora nós temos aqui, ó, ensino superior completo, 17,4%. Opa! Se o ensino superior completo é 17,4%, o que aconteceu? Em 2016 nós tínhamos 15,3%. Em 2019, 17,4%. Aumentou ou diminuiu percentualmente? Aumentou. Então não houve um decréscimo, muito pelo contrário. Houve um acréscimo. Aumentou. Então, hoje estão se formando, em 2019 se formaram 17,4% e em 2016 15, alguma coisa, né? 15,3%. Então não houve um decréscimo. Essa informação não bate com os gráficos, não bate com a informação presente ali. Em 2019, menos brasileiros haviam concluído o ensino médio do que em 2016. Vamos lá. Ensino médio, 2016. Certo? Então o ensino médio está aqui. No ensino médio, certo? Deu 26,3% em 2016. Vamos ver agora o ensino médio completo. O ensino médio completo está aqui, ó, 27,4%. Então, em 2016 eram 26,3%. Em 2027 a gente nem chegou. Em 2019, 27,4%. Então, em 2019, menos brasileiros, não, mais brasileiros, 27,4%. Contrário. Então, mais brasileiros concluíram o ensino médio do que em 2016. É o contrário, não menos, mais brasileiros. Porque em 2019 foram 27,4. Em 2016, 26, alguma coisa, né? 26,3. Tá? 26,3. Então é o contrário, mais brasileiros. Legal, esse tipo de questão, gente, é possível que eles caiam. Essa questão aqui também, cara, essas 2 questões extraídas desse texto e dessa fotografia. Entendeu? E a questão é muito legal. Eles pegam uma reza, que é a reza mais famosa de todas, que é o Pai Nosso. Né? Eu mesmo, que não sou católico, tal, mas né, eu sou filho de católico. Né? Meu pai era judeu, minha mãe era católica, mas obviamente rezei várias vezes o Pai Nosso. Tá? Mas o que é legal é que ele aproveita o Pai Nosso para tecer uma crítica. Faz uma paródia. A paródia nem sempre é uma brincadeira. Paródia pode ser uma denúncia. O que é uma paródia? Você pega um texto qualquer e faz uma transformação.
esse texto. Você faz uma transformação. Geralmente a paródia é para fazer uma ironia, alguma coisa, mas às vezes pode ter outras intenções, que não necessariamente levar para o lado da pilhéria, da ironia, da gozação. Não, às vezes pode ser para contestar alguma informação, às vezes pode ser para fazer algum tipo de crítica, que é o caso aqui. Pai nosso que estás no céu. Neste dia 19 de abril, nos livre de professores que pintam seus alunos com canetinhas e hidrocor. Nos livre de escolas que colocam cocalhos de papel nas crianças. Pai nosso que estás no céu. Não deixe as professoras ensinarem para as crianças que o dia do índio é uma homenagem aos povos originários. Mantenha longe de nós aqueles que repetem as palavras índio, oca, tribo, selvagem, pureza, exótico. Afaste nós dos bububu, feito com a mão na boca. Senhor, perdoem aqueles que por desconhecimento nos fazem uma imagem estereotipada, mas livre-os do desconhecimento do preconceito que os faz acreditar que nós somos os indígenas de 1500. Amém. Cara, é sensacional esse texto. Na realidade, eu acho que a palavra-chave dessa paródia, né, é estereotipado, você criar um estereótipo. Tá? Então, qual é o estereótipo do índio? É aquele ser que está isolado do mundo, que não tem contato com os outros, que andam de cocar, que não evoluíram. É o que ele fala, pô. Vocês têm que se livrar do preconceito. Nós não somos aqueles indígenas de 1500, não. Nós evoluímos. Tal qual o branco evoluiu, o negro evoluiu, todos evoluíram, o índio também evoluiu. Então parem de nos representar daquela maneira como os portugueses encontraram em 1500. Nós não somos mais aqueles indígenas, assim como todos os povos, nós também evoluímos. E o poema é demarcado, olha só, com a roupa dos indígenas. Entendeu? A roupa da sociedade comum, né? Enfim, da nossa sociedade. Blusão, short, não necessariamente aquelas roupas. Então, a ideia é justamente essa. Pera lá, vocês têm que parar de nos estereotipar, né? Então, pegar nas escolas, pegando aquelas criancinhas branquinhas, pintando aqui, botando um cocarzinho na cabeça, para fazer homenagem a índio. Pô, pela índio não é isso, a índio tá dentro da sociedade. Faz parte da sociedade. Sim, tem que respeitar a cultura, tem que respeitar. Não só tem que respeitar, a gente tem que preservar a cultura, tem que preservar as origens, o que eles são, mas chega de imagem estereotipada. Entendeu? Então, a representação do índio dessa forma, não é como se fosse aqueles índios de 1500, essa representação é completamente inadequada. O que já vem pela própria roupa. Eles não deixam de ser índios, você vê que o rosto está com as pinturas naturais dos indígenas, mas usando roupa, tá? Que não são as roupas originárias deles. Entendeu? Por quê? Porque assim, as sociedades trocam, né? Elas utilizam elementos umas das outras, isso é natural. Então, a crítica, inclusive, em relação à educação, né? Que a educação, as escolas, infelizmente, acabam estereotipando os indígenas. Então, como se fossem seres que não fossem civilizados. Não, eles são civilizados. Sim. Seres que não podem conviver, que não podem fazer cursos de medicina, de engenharia. Nós temos, sim, índios formados. Então, assim como todas as civilizações, eles também amadurecem, também evoluem. Então, gente, eu acho que a resposta fica muito clara. A resposta é letra A. A crítica, eles pegam a reza do Pai Nosso, né? Tá fazendo uma reza, está pedindo uma reza da cultura católica, da cultura cristã. Você vê a relação, né? Eles pegam um elemento da cultura cristã, da cultura do homem branco europeu, da cultura cristã, para nessa linguagem falar assim, pô, para de fazer isso, para de formar essa imagem, parem de nos representar dessa maneira, da maneira como vocês nos encontraram em 1500. Não, nós não somos mais aquilo.
Nós estamos diferentes. Nós evoluímos, assim como todas as sociedades. Então, o que ele está questionando? A representação do indígena na sociedade brasileira. Não, não é, isso não representa mais esse indígena. A representação do indígena hoje é diferente. Evoluiu. Lógico que eles guardaram elementos lá da cultura inicial, sim. Evidente, não só tem que guardar, eles têm que manter, tem que preservar a cultura deles. Mas assim como todos os povos, também absorvem elementos de outros grupos sociais. Então, lógico que é. Então, olha lá, para evidenciar o entendimento crítico do povo sobre a colonização, não, a questão não é a colonização. É a questão, o que eles estão criticando é como, por exemplo, eles mostram os índios nas escolas. Então é representação do indígena, o problema não está na colonização. Não é para explicar a presença da religião católica, não, é para usar. Ele até utiliza o elemento da religião católica, a reza do Pai Nosso, para fazer essa crítica da forma como eles são representados. Justificar os atos comemorativos, isso é a opção D absurda. E validar a linguagem utilizada para se referir aos indígenas, não, justamente o que ele está contestando e condenando é isso. É o contrário, a letra E é justamente oposta. Bom, a questão, para escrever o poema da campanha, o autor se vale de um recurso, primeiro, é um discurso religioso, é a reza do Pai Nosso, eu acho que é a reza mais famosa de todos. Está parodiando. Quando você altera um poema, quando você, por exemplo, Gonçalves Dias, eu acho que é o poeta mais parodiado de todos, né? Ou seja, pegaram o poema e fizeram transformações, para fazer críticas, algumas para fazer brincadeiras, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjinam, como lá. Isso aí é original, mas minha terra tem... Aí começa a fazer... Cara, existem várias paródias disso. Umas fazendo críticas políticas, inclusive. Então ele está pegando um discurso religioso e está parodiando. Para quê? Não para fazer uma ironia, uma gozação, uma brincadeira, não, mas para dizer, olha, gente, vocês estão nos representando de forma errada. É uma crítica. Então ele tem um fator crítico, tá? Tem um fator crítico e ele utiliza como elemento para fazer esse instrumento uma paródia desse discurso, tá? Então a resposta é a letra D de dado. A ideia é reverenciar a fé cristã? Não, não é reverenciar, tanto é que ele pega e altera o texto. Tá? Ele não está criticando a fé cristã. Não, não está criticando a fé cristã, isso deixa bem claro. Está parodiando o texto para denunciar uma coisa que estão sentindo. Ó, estão fazendo uma representação errada do povo indígena. Bom, questão número 4. O assunto que eles cobram sempre, conjunções. Ainda que é sinônimo de mesmo que, de embora, tá? Ou seja, ele é um conector concessivo. A concessão lembra muito a ideia de adversidade. Olha lá, há um desemprego estrutural de grande proporção em escala global, ainda que ele seja diferenciado. É diferenciado? É. Mas há um desemprego estrutural em grande proporção. É diferente em cada país? Sim. Olha como é que lembra a ideia de oposição, de adversidade. Então, embora seja diferente em cada país, ainda então é diferente? Sim, mas de uma forma geral, no mundo inteiro, o desemprego está em escala global. Isso é a ideia de concessão, que lembra muito a ideia de oposição. Mesmo que chova, ainda que chova, irei à praia. Eu vou à praia? Vou, de qualquer jeito, com chuva, sem chuva? Sim, então olha lá, como é que lembra a ideia de oposição, porque lógico que existe uma oposição entre chover e ir à praia. Certo? Maravilha. Questão número 5. Ignorava a quem se dirigir. Tá? Ante quem não pode haver crase nunca. Tá? Olha lá, ele usou a preposição a. Então, só que agora eu tenho preposição a mais artigo a. Certo?
Porque ignorava a quem, ignorava a funcionária, tá? E ignorava, aí a palavra funcionária aqui está implícita, que é a funcionária da recepção e a funcionária da regência. Da regência. Olha lá, a funcionária da gerência. Legal? Maravilha. Então você tem aqui, certo? Só a preposição a, por quê? Porque o quem não admite a presença do artigo, mas a preposição a já existia antes do quem. Então vai aparecer antes de funcionária, mesma preposição a. Então aí você tem a preposição a mais o artigo a de a funcionária. E novamente aparece, tá? Ignorava a quem se dirigir, ao funcionário da recepção, ao funcionário da gerência, sendo que a palavra funcionária, e se eu substituir por funcionário, tá? Eu teria o artigo, eu teria a preposição a e o artigo a. Por isso que ficou sem crase, com e com, a resposta é a letra C. Vamos lá, questão número 6. Questão de figuras, né, estilística, outro assunto que é bastante cobrado. O jovem quase morreu de rir. Gente, quase morreu de rir é exagero, porra. Ele achou engraçado? Sim, achou muito engraçado. Riu pra caramba, riu. Mas ele quase morreu? Lógico que não, né? Isso é exagero. Exagero é hipérbole. Então, o primeiro é falso. Posso eliminar a letra A, posso eliminar a letra E, posso eliminar a letra C. A resposta ou é a letra B ou a letra D. Bom, já sei que o segundo é verdadeiro, né? Os cabelos são a moldura do rosto. Então, olha lá, eu estou comparando os cabelos com moldura, né? Enfim, isso é uma comparação. Agora, é uma comparação sem o conector comparativo. Certo? Se é uma comparação sem conector comparativo, é uma metáfora. Se eu tivesse o como, são como, aí deixaria de ser metáfora e passaria a ser uma comparação. A comparação e a metáfora são muito parecidas, porque ambos dão ideia de comparação. Só que a comparação tem que ter a conjunção comparativa. Né? Sem a conjunção, passa a ser uma metáfora. O morador de rua, foi desta para melhor. O que significa isso? Significa que ele morreu. Tem gente que não gosta de usar a palavra morrer. Então, foi desta para melhor, tá? Uma maneira eufemística de falar. Aqui sim é um eufemismo. O eufemismo é quando você tenta abrandar uma informação. Em vez de você chegar para o Rosenthal e falar assim: Rosenthal, você é gordo. Você fala assim: Rosenthal, você está forte. Isso é uma maneira eufemística, uma forma mais branda de passar a informação. Mesma coisa, em vez de você. Minha avó não falava câncer de jeito nenhum, era doença ruim. Isso é um caso típico de eufemismo. Então não é paradoxo. Paradoxo é quando há uma ideia de oposição, de contrariedade. Né? Ele é um bom ou mau homem. Pô, se ele é bom, não pode ser mau. Se ele é mau, não pode ser bom. Então aqui, na realidade, é o eufemismo. É falso, verdadeiro e falso. Elimino a letra D, a resposta é a letra B de bola. Bom, já sei que os dois últimos são verdadeiros. A bondosa avó de Maria era famosa por maltratar. Pô, se ela está maltratando, ela não pode ser bondosa. Certo? Você tem um paradoxo aí, tem, mas tem uma ironia também. Ironia é uma pilhéria, é você falar uma coisa com a intenção de dizer outra. Quando ele diz bondosa, e se é uma pessoa que maltrata as pessoas, você está sendo irônico, está sendo debochado. Pleonasmo significa a mesma coisa que redundância, repetição, está sendo repetitivo. Elo já já é de ligação, você não precisa falar elo de ligação. Usou um, não precisa usar o outro. Bom, sobre redação oficial, a elaboração de correspondência de atos oficiais deve caracterizar-se, exceto. O texto tem que ser claro, óbvio. Né? Se é um texto oficial, você tem que ser o mais claro possível para que as pessoas possam respeitar aquilo que está ali determinado. Tem que ser um texto conciso? Sim, quanto mais conciso, melhor. Quanto mais objetivo, melhor. Tem que ser um texto com formalidade? Sim. Entendeu? Você não pode utilizar uma linguagem informal, linguagem de botequim. Óbvio.
Tá? Tem que estar no padrão culto da língua, lógico, você não pode fazer um texto com uma redação oficial, né, cheio de erro de português, não faz o menor sentido. Pessoalidade, não. O texto tem que ser impessoal, porque a pessoalidade significa que a pessoa que escreveu estaria colocando ali suas opiniões, seus sentimentos. Não. Você tem que ser o mais impessoal possível. Entendeu? Você tem que ser objetivo. Ali o que você está escrevendo não é a sua opinião, mas a representação daquilo exatamente que você, aquilo que é para transformar em determinação, em lei, enfim. Então não é uma questão opinativa. A redação oficial ela é algo que uma das principais características é da impessoalidade, até porque você não está falando em seu nome, você está falando do nome do órgão. Então, a característica do texto é a impessoalidade. 8, uma questão de regência. Certo? Vamos lá. As crianças gostam que lhes ajudemos. O verbo ajudar é transitivo direto. Quem ajuda, ajuda alguém. Então, o certo é que as ajudemos. O verbo pagar, ele é transitivo direto em relação à coisa e indireto em relação à pessoa. Então, eu paguei o financiamento, mas eu pago, porque o financiamento é coisa. Mas eu pago ao dentista. Quem paga, paga alguma coisa, mas quem paga, paga a alguém. Dentista é pessoa. A mesma coisa acontece na letra C. O verbo perdoar também é transitivo direto em relação à coisa e indireto em relação à pessoa. Eu perdoo o erro, mas eu perdoo ao menino. Eu perdoo a falha sem crase e perdoo a criança com crase. Como é assassino, é perdoou ao assassino. O homem digno prefere um inimigo declarado do que um falso amigo. Bom, a regência do verbo preferir é preferir uma coisa a outra, nunca do que. Então, prefere um inimigo declarado a um falso amigo. Certo? Então, outro tema que eles gostam muito em provas, regência. Tudo que envolve frase certa e frase errada, eles gostam. Todos os candidatos visam a aprovação no concurso. É o verbo visar no sentido de aspirar, de desejar, de querer, tá? Verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Então, a preposição a existe, mas o artigo a, né, esse artigo, que determina o substantivo feminino aprovação. Então, preposição a, pedida pelo verbo visar, mais o artigo a, tá? Todos os candidatos visam ao cargo. Você vê que quando eu substituí a aprovação, que é feminino, por cargo, que é masculino, passou de a para ao. Então, se eu tenho preposição em artigo aqui, é porque eu também tenho preposição em artigo ali. É essa a resposta, a letra E. Certo? Aqui eles pedem para você identificar, porra, então você disse que não cai. Mas por que eles pedem para você identificar a diferença entre pronome passivador e o índice de indeterminação? Porque isso, de alguma forma, acaba influenciando a parte de concordância. Isso é fundamental em concordância. Tá? Então vamos lá, ele quer que você identifique o pronome passivador. De repente se precisa de bons dirigentes. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De bons dirigentes é objeto indireto. Então esse verbo precisar é transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser. Esse ser é pis, partícula indeterminadora do sujeito. Isso como é que agora se chama, né? Como é que eles estão chamando nas escolas, né? De pis, partícula indeterminadora do sujeito. Você também pode chamar de índice de indeterminação do sujeito. Beleza? E sempre que o ser for índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular, como aqui está. Antigamente se puniam os filhos. Quem pune, pune alguém. Os filhos seria objeto direto. Então eu tenho o verbo punir, que é verbo transitivo direto, mais o pronome ser. Verbo transitivo direto mais o pronome ser, voz passiva sintética. Esse termo, os filhos, que seria objeto direto, assume a função de sujeito. Verbo transitivo direto com pronome ser, esse ser é pronome apassivador. É uma partícula apassivadora, ou como nas escolas eles chamam, partícula apassivadora do sujeito. Tá?
Então, o que caracteriza o ser, o pronome ser pronome apassivador, é a transitividade do verbo. Se ele estiver atrelado sintaticamente a um verbo transitivo direto, esse é pronome apassivador. É justamente o que acontece. Tá? Por quê? Porque o verbo punir é transitivo direto. Os filhos, esse termo os filhos seria objeto direto, se eu não tivesse o ser, mas ele assume a função de sujeito paciente. Tá? O sujeito, numa voz passiva, já que o ser é pronome apassivador, ele não pratica ação, ele sofre ação verbal. Tanto é que ele seria objeto direto na voz ativa. Agora se fala muito do problema. Do problema é adjunto adverbial de assunto. Isso existe, Rosenthal? Pior que existe. Como eu não tenho muito é adjunto adverbial de intensidade e do problema é adjunto adverbial de assunto, não há nenhum objeto. Então esse verbo aqui é verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais o pronome ser, esse ser é pis, partícula indeterminadora do sujeito. O ser só é passivador se estiver ligado a um verbo transitivo direto. Hoje, ainda hoje, a avó e neta se percebem bastante magoadas. Elas se sentem, elas se veem bastante magoadas, tá? Então, quando elas se percebem, elas se veem, elas estão se vendo ainda magoadas. Isso é pronome reflexivo. Muitos pais se acham, eles acham a si mesmos. Também pronome reflexivo. Vamos lá, questão número 10. O que ele quer nessa questão 10? A colocação, né? Qual colocação está certa, qual colocação está errada. Então, garoto, me escute. Olha só, garoto, eu tenho um vocativo, aí coloquei a vírgula. Se eu coloquei a vírgula, eu estou reiniciando a oração. Se eu estou reiniciando a oração, eu não posso reiniciar a oração com o pronome oblíquo. Então isso aqui está errado. Garoto, mesma coisa. Usei o vocativo, isolei o vocativo, estou reiniciando, aí ele coloca o pronome oblíquo depois do verbo. Então, como o pronome oblíquo não está iniciando ou reiniciando a oração, esse aqui está certo. Aqui, eu coloquei o adjunto adverbial, coloquei a vírgula. Então, eu isolei o adjunto adverbial. Se eu isolei o adjunto adverbial, eu não devo colocar o pronome aqui antes. Por quê? Porque eu estaria reiniciando a oração. Então, ele, ao deslocar, ao colocar o pronome oblíquo depois do verbo em ênclise é quando o pronome oblíquo vem depois do verbo, ele está respeitando o fato de o advérbio estar isolado por vírgula. Certo? Agora ele não colocou a vírgula. Inclusive, a leitura das frases 3 e 4, a leitura é diferente. Aqui, trabalha-se muito. Agora, no item 4, como você não tem a vírgula, eu tenho aqui se trabalha muito. Aí, bom, como eu não isolei por vírgula, o aqui, que é advérbio, o advérbio atrai o pronome oblíquo. Sem a vírgula, sem estar isolado, o advérbio vai fazer valer a força atrativa. Então, eu vou ter que trabalhar com a próclise, com o pronome oblíquo antes do verbo. Certo? Ser-me-ia. Ser-me-ia é isso aqui, é seria mais o pronome oblíquo me. Este verbo está no futuro do pretérito. Verbos no futuro do pretérito não admitem ênclise, ou seja, eu não poderia fazer isso aqui de jeito nenhum. Verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito não existe ênclise. Isso aqui é um erro horroroso, crasso. Você não pode usar ênclise, pronome oblíquo. Você viu um verbo no futuro, hífen, pronome oblíquo, por exemplo, venderão-se. Isso está errado. Verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito não admitem ênclise, ou seja, o pronome oblíquo depois do verbo. Então eu não posso usar ênclise, porque o verbo está no futuro do pretérito, que eu seria. Não posso usar próclise, porque se eu usasse a próclise aqui, eu poderia... Tá, se a frase viesse assim, ele me seria agradável, estaria certo. Estaria certo. Mas eu não tenho o pronome ele nessa frase. Ou seja, se eu colocar o pronome oblíquo antes do verbo, o que aconteceria? Esse pronome oblíquo estaria iniciando a oração.
Ou seja, eu não posso colocar depois porque o verbo está no futuro do pretérito. O futuro do pretérito não admite ênclise, pronome oblíquo depois. Não posso usar próclise nessa frase, por quê? Poderia ir em outra? Sim. Se eu tivesse o pronome ele antes, sim, estaria legal. Ele me seria agradável. Mas como eu não tenho nada antes, se eu colocar o me antes do verbo, eu vou iniciar a oração. Certo? Então sobrou que lugar? O meio. Futuro do presente e futuro do pretérito, que são os dois tempos verbais que não admitem ênclise, são justamente os dois que admitem a mesóclise, que é o pronome oblíquo no meio. Foi o que ele fez, ele usou a mesóclise, o pronome oblíquo no meio. Certo? Então, já chegamos à resposta, 2, 3, 4 e 5. Só a maldade na questão 6 é que esse me aqui está correto. O problema é que eu estou iniciando uma nova oração aqui. Se eu estou iniciando, são duas orações. Diga-me isto só, lhe pediu o amigo. Se eu tenho uma nova oração sendo iniciada aqui, eu não posso iniciar essa segunda oração por pronome oblíquo. Então, o certo seria pediu-lhe. Então, o item 6 ficou errado por causa do segundo pronome oblíquo, não por causa do primeiro. Questão número 11. No mínimo, essa questão de pontuação que eu quis trazer para vocês é no mínimo discutível. Bom, vamos lá. O emprego da vírgula está correto em... A história de Cícero... Gente, essa vírgula aqui é um absurdo, porque ela separa o sujeito do verbo. Então, a letra A está errada. Posso eliminar. Letra B de bola. Uns dizem que se matou. Outros, primeiro, eu não tenho conector fazendo a ligação entre as duas orações. A vírgula não é pontuação suficiente. Aqui eu teria que usar ou ponto e vírgula, tá? Ou ponto e vírgula, ou ponto. Lógico, se usar ponto, letra maiúscula. Só que, além disso, eu tenho que ter uma vírgula aqui obrigatória. Essa vírgula indica, tá, que houve elipse do verbo. Porque ele é substitutivo desse verbo aqui, ó. Uns dizem que se matou. Outros que foram executados. Outros dizem que foram executados. Então, esta vírgula aqui ela é obrigatória, porque ela indica a ocorrência dessa elipse. A letra C, tá, eu acho que está correta. Eu acho que essa questão teria que ser anulada. Tá? Porque ela está correta. Atletas de várias nacionalidades, atletas participarão. Esse elemento aqui é um elemento de caráter adjetivo. Se você isola isso aqui entre vírgulas, você está querendo dar um valor explicativo. Eu não vejo erro nessa opção C. Tá? Você poderia tirar as duas vírgulas, eu acho até que ficaria uma construção melhor. Atletas de várias nacionalidades participarão. Mas se eu quiser dar um caráter explicativo, ele é um elemento, tem valor adjetivo, tá, tudo bem, você tem a preposição de que faz a ligação, mas a gramática permite, se você está dando a esse elemento de valor adjetivo um caráter explicativo. Eu acho que essa opção C não está errada, colocando esse adjunto adnominal entre vírgulas. Mas eles consideraram que não, que isso aqui, tá, tudo aqui faz parte do sujeito, e que estas vírgulas estariam separando sujeito e verbo. Tá? Eu poderia interpretar que atletas participarão e que esse adjunto adnominal está explicando. Olha, estou explicando, não são atletas de um lugar só, são atletas de várias nacionalidades. Eu estou explicando que atletas são esses. Tá? É igual uma oração adjetiva. Se eu colocasse atletas que são de várias nacionalidades, que são de várias nacionalidades, eu não poderia dar a essa oração caráter explicativo. Para mim, essa opção C não está errada, não. Sinceramente, essa questão para mim tinha que ser anulada. Letra D. O dinheiro, aí olha lá, esse dinheiro é objeto direto. Certo? Consegui-lo, o que é? Tem um detalhe aí curioso pra caramba. Consegui-lo é conseguir mais o pronome oblíquo o, que por sua vez se refere a dinheiro. O funcionário lutava para consegui-lo, para conseguir o dinheiro. Certo? Quem consegue, consegue alguma coisa. O dinheiro é objeto direto. E esse pronome oblíquo o, que depois se transforma na forma pronominal lo, ele é um objeto direto pleonástico. Ele é repetitivo. Quando isso acontece, realmente nós temos que isolar o objeto, o primeiro objeto direto. Porque ele já está sendo representado aqui pela forma pronominal.
Então, que essa vírgula aqui, ela está perfeita, está indiscutível. A letra D, que é a resposta, eu não discuto. Eu discuto a letra C. E um detalhe ainda curioso, consegui-lo. Gente, consegui-lo não leva acento. Ah, Rosenthal, então a questão poderia ser anulada por causa desse acento? Não, para mim poderia ser anulada por causa da letra C. Porque por causa do acento não na letra D. Porque aí é erro de ortografia, não é erro de pontuação, não é erro de emprego de vírgula. Que tá errado, tá. Consegui-lo não leva acento. Oxítono terminado em I não leva acento. Tá? E esse erro aqui é erro original da prova, não é meu não, hein? Se você escrever a palavra consegui-lo no computador, você vai ver que vai ficar marcado com vermelho por causa de erro de ortografia. Tá? Esse fragmento aqui, consegui-lo, é igual a eu sorri. Sorri é oxítono terminado em I, não leva acento. Letra E. Outra questão, bom, que é, lembra, mocidade ociosa. Ociosa qualificando mocidade. Tá? Então, velhice vergonhosa, vergonhosa qualifica velhice. Certo? Então, é o adjetivo junto ao substantivo. Da mesma maneira que ociosa qualifica mocidade, tá? E não está isolado, então vergonhosa também não pode estar separado do elemento que ele está qualificando. Então a resposta foi a letra D de dado, mas na minha humilde opinião, essa questão teria que ser anulada, porque a letra C também, para mim, estaria correta. Também serviria como resposta, né? Bom, e a última saideira, questão número 12. Preencha as lacunas de acordo com a norma culta. Bom, vamos lá. É meio-dia ainda. Meio-dia, gente, está no singular, então não pode ser são meio-dia. É meio-dia. Olha lá, de novo a questão do verbo transitivo direto. Lembra quando eu falei para vocês? Da questão, tá? Da diferença entre pronome passivador e índice de determinação do sujeito? Quem vende, vende alguma coisa. Móveis e aparelhos seria objeto direto? Seria. Mas verbo transitivo direto com pronome ser, esse ser aqui é pronome apassivador, o pas. Esse termo que seria objeto direto assume a função de sujeito. O sujeito está no plural. Então o verbo tem que estar no plural. O certo é vendem-se. Então já tinha eliminado A e B porque o som está errado. Elimino agora. Já tinha eliminado a letra E, som está errado. A resposta teria que ser a letra D de dado. Teria que ser, né? Porque vende-se está errado e a resposta seria a letra D. Seria. Mas essa questão acabou anulada. Por quê? Bom, vamos lá. Há meses o Enem foi realizado. Perfeito. Esse há, verbo haver no sentido de tempo passado, de tempo decorrido, é um verbo impessoal. Tem que ser a do verbo haver e tem que estar no singular, porque é um verbo impessoal. Beleza, isso aqui está certo. Eu vou fazer o último. É muito, é pouco? Leva o verbo para o singular. Então, eu não posso falar seria um pouco. Mas R$20 está no plural, dane-se. A estrutura é muito, é pouco, ou seria muito, será pouco, seria muito, seria pouco, tem que ter sempre no singular. Então, quando vier muito ou pouco, o verbo vem no singular, independentemente do tempo. Geralmente a gente utiliza no presente, é muito, é pouco. Mas poderia ser no futuro do pretérito, seria muito, seria pouco. R$20 seria pouco. Tá? R$20 será pouco. R$20 foi pouco. Sempre no singular. Foi pouco, foi muito. Então seria. Qual é o problema? Por que essa questão foi anulada? Por causa desse quarto item. Tá? Você vê que até em todas as alternativas aparece o A. A ideia dele era essa mesmo. Estamos há poucos meses, estamos há meses, né? Há meses estamos da Copa do Mundo. A frase ficou estranha. Certo? Há meses estamos da Copa do Mundo. Então, por causa da construção que ficou estranha, eles acabaram anulando essa questão, né? Então, porque deu a ideia de tempo futuro, na minha opinião, a frase até estaria certa, tá? Então, até a frase estaria certa, porque, mas quando ele inverte a ordem,
eu acho que o que levou a questão ser anulada, eu acho que foi isso. Porque a resposta definitiva dessa questão foi a anulação. Porque é a única coisa que eu posso enxergar como possibilidade de erro em relação à letra D. Há meses o Enem foi realizado, deu ideia de tempo passado, é a do verbo haver. É pouco, é muito, R$ 20 seria pouco para um sorvete, tá certo? É meio-dia, tá certo? Vendem-se, tá certo, indiscutível, tá? Enfim. Então, a única situação que pode gerar dúvidas seria esse item 4. Há meses estamos da Copa do Mundo, mas mesmo assim eu acho meio discutível, porque como aparece a forma verbal estamos depois de há meses, né, você poderia interpretar como um elemento, né, como se fosse uma inversão dos termos. Né? Bom, enfim, a questão 11, que na minha opinião deveria ser anulada, não foi. A 12, que eu acho que não precisava ser anulada, acabou sendo, e eu acredito que tenha sido por causa dessa inversão. Há meses estamos da Copa do Mundo. Eu acho que talvez tenha sido por causa dessa inversão que tirou a clareza da frase e o sentido que se queria dar. Porque quando dá a ideia de tempo futuro, estamos a poucos dias da Copa do Mundo, esse A é a ideia de tempo futuro. A Copa do Mundo ainda vai se realizar. É a preposição mesmo. E é só preposição. Então, realmente, eu não consigo ver exatamente qual foi o erro. Mas o que eu imagino que esteja mais próximo dessa falha teria sido exatamente esse item 4. Mas, mesmo assim, meio forçado. Bom, pessoal, então vocês viram. Você viu pouquíssima situação de classificação. Né? Nada de classificação de função sintática, de classe gramatical, nada disso. Certo? Nada disso você viu. Agora, muita questão de identificação de frase certa e frase errada, daí muitas questões de crase, regências, concordância, de pontuação. E muita questão de interpretação de texto, gente, muita questão. Interpretação de gráficos, interpretação de charges, interpretação de imagens. Aquela questão dos indígenas não é só a interpretação do poema, mas a interpretação da fotografia, dos índios com roupa que a gente usa. Né? Então, aquilo ali faz parte da interpretação, não é só o poema, a interpretação também daquela fotografia. Então, é mais ou menos, é por aí o perfil da banca Cefet Minas Gerais. Valeu, pessoal! Maravilha, um grande abraço. Quinta-feira estaremos juntos novamente com a nossa tradicionalíssima live e todos os dias no Instagram com a questão do dia, basta me seguir, @professor _Rosenthal. Valeu, galera. Grande abraço para todos e até a próxima.